E hoje, o segundo episódio da vida de Napoleão Hill. E deixa eu te avisar que no episódio de hoje nós vamos ver muita coisa diferente, muita coisa bacana que vai conectar com a tua vida. Então, já se prepara, como diz por aí, ó, pega a sua pipoca para assistir esse vídeo com bastante atenção e você ver como isso pode conectar com a sua vida. No fim do vídeo de ontem, nós deixamos Napoleão Hill fazendo o seu famoso sim. Sim para uma missão. E aí, senhores, beleza? Sim para uma missão de 20 anos. Pensa nisso junto comigo, 20 anos. E nós deixamos ele naquela euforia. E nós falamos ontem sobre o poder da decisão. A gente decide que vai fazer algo e a gente toca em frente, a gente não para. A gente fala, agora nós vamos. E hoje nós vamos falar sobre o dia seguinte. Falei sim, tenho cartas para entregar para todos os grandes homens, os poderosos da América. Eu vou poder conversar com eles, descobrir a razão do sucesso, como pensam a mente deles. Uau, uau, uau. E para isso eu vou precisar viajar. Não tem nem um centavo para isso. Para isso eu vou precisar sustentar minha família remotamente. Eu não tenho nada para isso também. As nossas decisões geralmente são seguidas de um momento de reflexão que coloca a gente assim: será que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Será que vale a pena fazer tudo isso? E no meu desafio de 100 dias eu falei muito sobre decisões verdadeiras. Quais são as decisões que a gente toma, que elas são reais, que elas vão realmente acontecer. Porque nesse momento, onde as coisas ficam complicadas, é que a gente vai saber se as decisões foram verdadeiras ou não. Porque na euforia a gente vai fazer tudo, mas a realidade se impõe. A realidade vem e diz para nós assim, agora é comigo. E na hora que ela se impõe, a dificuldade de fazer muitas vezes coloca a gente naquela desistência. Olha para a tua vida, veja quantas decisões você já tomou, quantas delas foram verdadeiras e quantas não foram verdadeiras. E eu vou te convidar nesse vídeo a fazer coisas que você vai precisar tomar decisões verdadeiras ou não. Vamos embora. Como ele precisava se sustentar sua própria família, viajar, ele decidiu que faria. A decisão de Napoleão Hill foi verdadeira. Quando ele ouviu falar 20 anos, ele teve 1 minuto para pensar. E dentro desse 1 minuto ele traçou um plano. Nosso cérebro é incrível, ele traçou um plano que daria certo. Foi criando possibilidades e ele foi embora. Seu primeiro empreendimento, ele precisava de algo que sustentasse ele pudesse não estar ali, né? Montou uma fábrica de doces, deu errado. Aí ele montou uma serraria junto com seus amigos, fez uma sociedade. Lembrando que ele morava no interior do país, então o negócio de uma serraria, uma madeireira, seria incrível para ele. Montou essa serraria e aparentemente estava dando certo, até que os seus amigos, ele não estava no negócio o tempo todo, ele tinha que viajar muito para cumprir a missão dele. Quando ele se distanciou um pouquinho, seus amigos o acusaram de uma fraude e fizeram algo que não era para ser feito, e tudo aquilo recaiu sobre as costas de Napoleão Hill. Foi uma fraude tão pesada e algo tão terrível que fizeram com ele, que ele teve que passar um período da vida escondido nas montanhas, sem que ninguém soubesse onde ele estava, para poder aquela história se acabar, porque ele estava prestes a ser preso, ou coisas piores ainda acontecerem com ele. E aí Napoleão Hill foi notando que mesmo com ele entrevistando os homens, aplicando os princípios, porque ele já estava nesse trabalho, e conforme ele ia entrevistando as pessoas, ele ia aplicando aqueles princípios das pessoas que também já eram bem-sucedidas. Ele imaginava, se eu aplicar esse princípio, vai dar tudo certo. Enfim, mas dava errado. E aí ele foi, a duras penas, percebendo que falar é muito mais fácil do que fazer. O fazer depende
da persistência da pessoa que está fazendo e da resiliência para suportar os processos que não dão certo e aprender com eles para fazer algo a mais. Então hoje, nesse episódio, eu quero falar muito para você sobre essa questão de quantas coisas são difíceis. Nós estamos no janeiro inspirador. Você já tentou fazer coisas muitas vezes. Olha para trás quantos anos. Estamos 26. Mas olha para 25, 24, 23, 22, 21, 20. 5 anos para trás, tá bom. Olha o que você determinou que faria quando você iniciou o ano e olha o que você realmente fez. Quantas coisas você deixou no meio do caminho? Todas elas pela mesma coisa, porque as dificuldades se impõem. Eu tenho dito isso constantemente. Deus não entrega o propósito de ninguém, para ninguém, de maneira fácil. Deus não vai fazer isso. Deus primeiro quer saber, você vai ser fiel no pouco? Porque se você for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Há poucos dias atrás, eu fiz um comentário sobre isso e ouvi uma coisa muito interessante sobre o Thiago Brunet. Ele fala que se ele ganhar R$1 milhão hoje, amanhã ele vai estar no compromisso que ele fez, que é um café da manhã diário, pílulas diárias ali de incentivo às pessoas a pensarem melhor, entregando ali o conhecimento que ele tem para as pessoas, a sabedoria que ele já tem. E eu achei isso bem interessante, porque no meio do caminho, quando coisas vão acontecendo, geralmente a gente deixa de dar valor para aquilo e a gente começa a fazer coisas totalmente diferentes, como se aquilo que nos levou àquela situação não valesse nada. E aí, quando a gente vê alguém bem-sucedido, que está já numa posição elevada diante da sociedade, fazendo as mesmas coisas porque se comprometeu, muitas vezes nem vale mais a pena financeiramente. Esse é o negócio. Não vale a pena financeiramente. Se ele usasse o tempo dele para outra coisa, ele ganharia muito mais, ou ganharia, porque às vezes a gente faz coisa de graça mesmo. Porém, como ele se comprometeu, ele está ali fazendo. Ele foi fiel no pouco, e no muito ele também está sendo fiel. Porque ele foi forjado na dificuldade. Vai perguntar para ele o que ele passou, para entender que a missão dele é todos os dias chegar e entregar algo bacana para as pessoas, para pessoas terem um dia diferente. É um compromisso que não é com as pessoas, é um compromisso com um propósito, é um compromisso com Deus. Então nada vai ser fácil. Napoleão Hill saiu fazendo de tudo e tentou vários negócios e nada dava certo. Já teve que se esconder, mas finalmente chegou uma hora que Napoleão Hill, já entrevistado muitos homens, muita gente de sucesso, e ele tinha já 20 leis do triunfo que ele acreditava que era assim. Aplicou essas 20 leis, esses 20 princípios, não tem como a pessoa não prosperar, não tem. Então ele foi lá e abriu uma revista. E essa revista ele começou a falar sobre esses princípios e aí foi um sucesso. Essa revista começou a ser uma das mais vendidas da época e ele começou a frequentar, fazer palestra em empresas e a vida começou a dar muito certo. E aí foi uma festa até o momento em que tudo deu errado. Napoleão Hill, depois de alguns anos de tristeza, de dor, de luta, com os negócios que não davam certo, as dificuldades, a família que sentia a falta dele, porque ele vivia viajando. Aí ele finalmente montou e começou a ganhar dinheiro. O que aconteceu com ele quando ele começou a ganhar dinheiro? Deslumbre. Começou a gastar mais do que podia, começou a viajar de maneira que não podia, começou a deixar de fazer aquilo que ele precisava fazer. E o que aconteceu com ele? A sua revista faliu. Ela pegou ali o momento de depressão dos Estados Unidos e a sua empresa quebrou. Quando ele quebrou, ele se viu talvez pior do que no fundo do poço, talvez atolado na lama, porque uma pessoa que estava falando sobre sucesso constantemente estava amargando mais um fracasso. Credibilidade balançada,
negócio quebrado, dinheiro faltando. O que ele decidiu fazer? Voltar para a missão. A missão dele era 20 anos entrevistando os homens. Andrew Carnegie, quando deu essa missão para ele, já sabia que estava dando um recado dos céus para Napoleão Hill. Você vai precisar de 20 anos entrevistando, porque nesse período você vai sofrer reveses na sua vida, que você vai realmente entender o que significa a lei do sucesso. E aí, eu quero falar algo para você hoje. Muitas vezes você começou coisas, muitas vezes eu comecei coisas, e no meio do caminho, aquelas coisas foram prosperando e a gente começou a viver de maneira diferente. O problema não é só viver da maneira diferente, é deixar de fazer aquilo que você realmente tem a missão de fazer. E quando você faz isso, geralmente você vai amargar alguma espécie de fracasso. E alguns fracassos são fáceis de resolver. Eu considero, por exemplo, o fracasso financeiro algo fácil de resolver. Você quebra, mas você trabalha, você luta, você vai para cima e você se levanta. Mas existem outros, eu não vou tocar nesse assunto hoje, para o vídeo não ficar longo demais. Mas existem outros assuntos que se você quebrar, nunca mais você se recupera. Então, presta atenção. O seu propósito tem uma missão. Não importa se você vai cansar ou não no meio do caminho. Importa é que o período necessário para que as coisas aconteçam, esse período vai ser necessário que você viva ele. Não tem como ser diferente. Napoleão Hill tentou negócios, deram errado, deram certo, deram errado, deram certo, mas no fim das contas, ele não tinha cumprido a missão de 20 anos. E sem cumprir a missão de 20 anos, ele não tinha entendido ainda a principal coisa, que era persistência. Se vocês observaram aqui, eu tenho falado de homens que são muito bem-sucedidos, que mudaram a história da nossa vida moderna hoje. Porém, todos eles passaram pela mesma coisa que Napoleão Hill passou e ouviu falar, mas acreditou que quando ele falasse aquilo, só pelo fato dele entender como aquilo funcionava, ele não precisaria passar por aquilo, que é o fracasso. Passar pelo fracasso. Muitas vezes parece algo terrível, que se a gente puder evitar, a gente não passa. Mas ele está ensinando você, faz parte do processo. Está ensinando você como funciona a melhor maneira de você viver a sua vida, de você viver o seu propósito. Então, Napoleão Hill, depois que quebrou a sua revista, que tinha sido um grande sucesso, lembram de um grande sucesso que eu falei aqui no Janeiro Inspirador? Eu também falei do Coronel Sanders, um restaurante de 25 anos dando sucesso, lucro e fama. De repente, uma coisinha só desviou o caminho dele, para que ele entendesse o preço do sucesso é alto no sentido de você realmente entender o que é que você está fazendo. Então hoje, se por um acaso existe algum processo seu que está te mostrando um fracasso e você está chateado com isso, não se chateie. Olhe para isso e entenda o que é que você precisa mudar. É o princípio da resiliência. Então não fica entristecido. Fica entendendo que aquilo que está acontecendo com você é o melhor que está acontecendo. E nós vamos finalizar esse capítulo por aqui, deixando você no seguinte: depois de 20 anos de sucessos, de insucessos, de coisas acontecendo, de luta, de muita dor, finalmente, Napoleão Hill escreveu um livro que na época foi necessário ser escrito em 8 capítulos, em 8 livros, né? 8 fascículos que a gente chama, para poder dar certo aquilo que ele estava fazendo. E será que deu certo? E será que ele realmente conseguiu escrever as leis do triunfo de verdade? Será que se a gente ler o livro dele, a gente vai ser capaz de fazer todas as coisas da melhor maneira e alcançar o sucesso que a gente tanto deseja? Eu vou deixar isso para o capítulo de amanhã. Façam desse domingo o melhor domingo das suas vidas, porque você não sabe se você terá outro domingo, e os domingos que passaram já acabaram. Faça de hoje o melhor dia da sua vida.
todos os dias quando você acordar. E se fez sentido qualquer para você nesse vídeo, você pode dar um like, você pode fazer um comentário, você pode compartilhar esse vídeo. E se fizer sentido para você, se inscreve no canal se caso não seja inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nada desse janeiro inspirador e desse 2026, um ano que eu e você vamos viver de propósito. Bora? Bora fazer esse dia ser incrível? Bora!